feito somente adubações nitrogenadas, que totalizaram 360 kg de nitrogênio por hectare ao ano. Essa adubação nitrogenada foi aplicada a cada 60 dias durante todo o período experimental, em doses de 60 kg de nitrogênio por hectare. O experimento foi conduzido em blocos completos casualizados, com arranjo factorial de 2 versus 2, com 3 repetições, totalizando área de 1.680 metros quadrados, divididos em 12 unidades com área individual de 140 metros quadrados. Os pastos foram manejados sob lotação intermitente com bovinos leiteiros da raça holandesa com peso médio vivo de 430 kg, alocados em cada piquete até atingir a altura de resíduo. Foram adoptadas 2 alturas de manejo, submetidas a 40% de folha, 15 e 20 centímetros, conhecidos como factor A. O factor B refere-se a um único rebaixamento realizado em meados da primavera, resultando em um resíduo de 6 centímetros. Assim, a abreviatura AR refere-se à ausência de rebaixamento e PR à presença do rebaixamento primaveril. A altura dos piquetes foi monitoreada com o auxílio de uma régua graduada, registrando-se a altura de 30 pontos em cada piquete. Não foi permitido exceder a altura do pasto em 10%. A dinâmica populacional de perfilhos foi avaliada em 2 anéis de 20 centímetros de diâmetro em cada unidade experimental, que eram representativos da demografia inicial da associação. Mensalmente, procedia-se à contagem dos perfilhos de cada espécie presente dentro do anel. Assim, na primeira avaliação, foram marcados todos os perfilhos e chamados geração 0. Após 30 dias, foram avaliados os perfilhos que sobreviveram e marcou-se os perfilhos surgidos, conhecidos como geração 1, e assim sucessivamente durante todo o período experimental. Para diferenciar as gerações, utilizou-se marcações de cores e formatos diferentes. Os dados coletados permitiram construir a gráfica da demografia de perfilhamento. Durante o período experimental, quando os pastos alcançavam a meta de altura em pré-pastejo, foram coletadas 3 amostras no nível do solo, em cada unidade experimental, com uma área de 0,24 metros quadrados. O material era levado ao laboratório e separado pela composição botânica, festuca, capim-quicuyo e invasoras. Posteriormente, era realizado a contagem dos perfilhos de cada espécie que conformavam a mistura. A densidade populacional de perfilhos do pasto foi determinada pela soma das 2 espécies e estimada por metro quadrado. O índice de área foliar foi calculado a partir das lâminas foliares dos perfilhos contidos em cada uma das 3 amostras. Após contagem dos perfilhos, todas as folhas eram separadas e passadas pelo integrador de área foliar para determinar a área total de folhas. Logo, esse material era levado a uma estufa de circulação de ar forçada a 65 graus centígrados por 72 horas ou até atingir peso seco para cada componente. Com esses dados, foi possível estimar a participação de cada espécie na massa de forragem e a massa do pasto. A fim de permitir comparações entre os tratamentos em um mesmo momento,
Os dados foram agrupados em 4 épocas de crescimento, chamados final da primavera, verão, outono e inverno, já que as avaliações das características produtivas, que são os cortes, não ocorreram com a mesma frequência para todos os tratamentos. As médias foram estimadas pelo método LS-MINS e comparadas pelo teste de Toque com probabilidades de 5% de significância. Para a DPP de Capim-Quicuyo, houve efeito de época do ano, sendo observados os maiores valores durante o outono. Já para Festuca, o maior valor observado aconteceu no inverno e foi coincidente com a variável perfilhos surgidos por época nesta espécie. Houve também efeito do rebaixamento primaveril sobre a massa de festuca e a massa de forragem da mistura. Assim, para ambas variáveis, observaram-se os melhores e os maiores valores nos pastos que não foram submetidos ao rebaixamento primaveril. Houve também efeito de interação entre a altura em pré-pastejo e a época do ano sobre a massa de forragem de festuca. Assim, na altura 20 centímetros, foi 22% superior ao longo de todo o período experimental. Também, independentemente da altura de manejo, a estação que teve os menores valores para a massa de forragem desta espécie aconteceu no outono. Houve efeito de altura sobre a densidade populacional de Capim-Quicuyo e sobre os perfilhos surgidos de festuca, sendo observados os maiores valores na altura 15 centímetros. Também houve efeito de interação entre a altura de manejo e o manejo primaveril sobre os perfilhos surgidos de Capim-Quicuyo. Assim, pastos manejados a 15 centímetros de altura e que não foram submetidos ao rebaixamento primaveril apresentaram um aumento de 63% no número de perfilhos surgidos quando comparados aos outros tratamentos. As figuras 3A até 3L mostram a resposta ao tratamento dos perfilhos de festuca, de Capim-Quicuyo e da mistura para cada tratamento. De modo geral, a população de festuca foi gradualmente reduzida após o final da primavera. E o aparecimento de perfilhos não garantiu a manutenção da estabilidade populacional nesta espécie, independentemente da altura de manejo ou da presença do rebaixamento primaveril. Este comportamento manteve-se similar durante o verão e outono. Já no inverno, a partir do mês de julho, houve um aumento no número de perfilhos de festuca para todos os tratamentos, sendo que a altura de tratamento 15 favoreceu o retorno da festuca, independentemente da aplicação ou não do manejo primaveril. O Capim-Quicuyo apresentou um aumento significativo no surgimento de perfilhos durante os meses mais quentes do ano. Independentemente do manejo adotado, houve redução na população de Capim-Quicuyo
durante o inverno e baixa sobrevivência dos mesmos, coincidindo com o início da ocorrência de geadas. A chegada de condições climáticas mais favoráveis incrementou rapidamente o número de perfilhos desta espécie, com a exceção do tratamento 15/9 com presença do rebaixamento. Então, é possível que no caso de festuca, a temperatura seja um dos fatores mais importantes associados ao perfilhamento. Em algumas espécies, como a família Festucoide, observam-se mudanças fisiológicas ligadas à temperatura, conhecida como vernalização. A vernalização é uma estratégia evolutiva das plantas das regiões temperadas para florescer em épocas mais promissórias, como é a primavera. Nesta espécie, o requisito de ignição dupla para a floração é associado, numa primeira etapa, a baixas temperaturas e dias de curta duração, seguida por uma segunda etapa marcada pela transição aos dias com temperaturas mais moderadas e de longa duração. Essa característica pode comprometer a participação produtiva de festuca diante de um cenário de mudança climática. Então, como conclusão, temos que a adoção do manejo de rebaixamento primaveril dos pastos não alterou a participação do capim-quicuyo no verão, nem a população de festuca no inverno. A adoção de altura de manejo em pré-pastejo de 20 centímetros, independentemente da estratégia de rebaixamento primaveril, promove a coexistência e persistência de festuca em pastos associados com capim-quicuyo, submetidos ao método de lotação intermitente. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram de uma ou outra forma na realização do experimento. Não se encontram aqui, mas não tinham fotos bonitas no Facebook ou no Instagram. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Valentina. Acho que você pode parar o modo de apresentação. Você consegue? Acho que consegui. Não, aqui ainda está a tela da apresentação. Você tem que parar a apresentação. Aí, tá. Isso, pronto. Obrigado, Valentina. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença da professora Kelly e do Dr. Paulo, que vai nos ajudar com a sua avaliação do teu projeto hoje, tá? E já de bate-pronto eu passo a palavra para a professora Kelly, para que ela use o seu tempo para as considerações. Vamos tentar ficar entre uns 40 e 50 minutos, tudo bem, Kelly? E começamos com a professora Kelly, então. Obrigado mais uma vez, tá, Kelly? Eu vou fechar a minha câmera só para minimizar o uso da banda aqui, tá? Tá certo. Obrigado, Kelly. Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde, Valentina. Boa tarde. Que pena não podemos estar juntos aí, mas eu espero que todos que estão participando estejam todos bem, os familiares também, né? Agradeço muito o convite. É muito bom participar das bancas com vocês. E a equipe tem desenvolvido trabalhos muito interessantes e que ajudam muito a gente a entender a forragicultura de uma maneira muito ampla e muito específica também ao mesmo tempo. Então, muito obrigada. Parabéns, então, pelo trabalho. Um trabalho que, de fato, todos os meses, medindo os perfis desses capins que são tão delicados, digamos assim, né? Uma dificuldade muito grande. E é admirável você ter feito todo esse trabalho escrito e conduzido, assim, pela forma que você escreveu, de uma maneira muito, muito boa.
né? Mesmo estando fora do seu país, isso é muito admirável. Então, parabéns por ter aguentado o rojão aqui com a gente no Brasil. Obrigada. Com relação à sua apresentação, foi muito boa, os slides de muita qualidade. E com relação à parte escrita, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais rápido, assim, mais eficiente. Todas as correções estão lá no texto, que eu vou mandar para você, daqui a pouco eu já mando para vocês. E então, detalhes de coisas assim, alguma palavra, alguma coisas de frases, ou até reajuste de parágrafo, vão estar lá. Sugestões. Lembrando que são sugestões minhas, pessoais, e vocês podem acatar ou não, tá bem? Então, fiquem tranquilos. Então, de forma geral, eu achei um trabalho bem organizado. O que eu achei que faltou só organizar alguns parágrafos, também no referencial, tá? Então, algumas coisas assim, mas eu entendi perfeitamente e achei que ele está bem escrito. Eu tenho, então, algumas dúvidas para te perguntar, né? Algumas coisas assim. E que são mais, na verdade, ligadas ao conhecimento geral, a tudo que você estudou ao longo desse período, do que, basicamente, assim, em relação aos seus dados. Antes de iniciar as perguntas, o que eu achei dentro da tua dissertação? Eliminar alguns parênteses, deixar... Como é uma dissertação, você pode escrever e explicar mesmo, sabe? Não precisa resumir. Então, tira os parênteses, eu tentei tirar, e fala mesmo, e sempre assim que você citar massa de forragem ou as coisas, as características que você estudou, coloca se a mistura, se a textuca, mesmo que pareça repetitivo, porque em alguns momentos eu falei, mas será que é a mistura, ou será que é o kikuyu ou a festuca? Embora, eu sendo da área, vem numa sequência, eu até volto ali e tal, mas isso tudo para facilitar, tá? Como é dissertação, mas está lá também para você, né? Tudo com uns comentários. No texto eu coloquei algumas coisas em amarelo, que são dúvidas, e coloquei também algumas coisas para você padronizar unidades, quilos de matéria seca por hectare, essas coisas assim. Então, vamos às perguntas, deixe-me ver, porque até eu estou perdida nesse modo aqui, é muito papel, mas vamos lá. Com relação à sua hipótese, lá no resumo tem uma hipótese que está legal, mas ela não é tão detalhada quanto a hipótese da apresentação e do trabalho na sequência. Tá. Falando em trabalho também, o que eu venho lembrando primeiro, antes das perguntas, talvez colocar objetivos específicos. Você tem um objetivo geral, mas você fez um monte de coisa, talvez seja legal, por ser uma dissertação, você colocar mais detalhes. Já foi. Lá no... Deixe-me ver. Eu tinha programado para abrir o arquivo aqui no computador, mas eu não vou nem mexer. Com medo de não dar certo. Lista de abreviaturas. Se for deixar, coloca todas, porque está faltando. Lista de símbolos, acho desnecessário, talvez, mas fica a seu critério. Tá. Lá nas referências, também de modo geral, você nem precisa pegar aí o trabalho, só nos ecossistemas pastorilos, que é seu item 2.1, você cita o trabalho de Rebelato e Nunes da Cunha. Eu sugiro você, de repente, o que eu achei falta aqui, nesse item, são referências aqui do Sul, por exemplo, da URGS, ou alguma coisa assim, entendeu? Tá. Eu não tive tempo de pegar e pesquisar alguma coisa, mas tem item aqui que eu coloquei a referência, que você poderia usar.
mas é seu critério também. Aí eu fiz um rearranjo da questão de perfilhamento, porque você está falando, o teu trabalho é com base em perfil, então tentei juntar tudo que você fala de perfilhamento, o que é perfilhamento, que cita o Hodgson, o Lambers, tudo no item perfilhamento. Como eu te disse, questão de reajuste só, nada de escrever de novo. Aí eu tenho uma dúvida ainda na questão de referencial. Quando você está falando do item sobre água, tá? Ali eu coloquei duas referências para você poder melhor referenciar isso daí, porque você explica, eu entendo que você quer dizer de fato que a água ela pode afetar, mas nós temos trabalhos com déficit hídrico que você poderia deixar até mais rico o teu trabalho, tá? Porque alguns itens têm 2 parágrafos ou 3, então dá para você botar mais. Tá. Mais coisa simples, mas citar, então, isso aí. Eu tenho uma dúvida com relação a uma frase aqui, nesse item da água. O déficit hídrico e os períodos de estiagem são cada vez mais frequentes, afetando a produção das pastagens. Eu queria saber com que base você colocou essa frase, que base em que estudo, que de fato a gente tem mais períodos de seca. Tá? Ficou uma frase ali, depois você vem com o trabalho da Carnevale, que eu pedi para explicar um pouquinho melhor. Tá. Mas onde é que você se baseou? É de fato isso mesmo que vem acontecendo? A gente está ficando com períodos de estiagem maiores ou mais frequentes? Eu sei, foi um erro não botar as referências, mas eu li vários artigos que sinalizavam uma diminuição na frequência da precipitação pluviométrica. Também li um artigo de Dias Filho, que ele relacionava essa mudança climática com a produção de pastagem em alguns processos serescivos e as plantas invasoras, e também no histórico dos dados climáticos ao nível mundial del año 2015 e da região. Então, acho que faltou, sim, pontualizar um pouco mais as referências, mas acho que tem uma tendência de vários autores que estão dizendo, olha, temos mudanças climáticas e elas estão afetando a produção, tanto dos índices zootécnicos como das pastagens. Sim. Mas certa a cotação da senhora, faltou botar ali mais informação. É porque é um assunto sempre muito problemático, né? Digamos, tem os defensores e os não. Então, quanto mais você puder deixar claro, e até para quem vai ler, que é um trabalho muito rico, muito detalhado da questão do perfilhamento, né? Que a gente começa a entender tudo da planta através desse trabalho, então você pode até colocar mais detalhes. Sim, tá certo. Aí eu queria saber de você uma coisa mais questão relacionada nos hormônios, que você coloca aqui nas referências e depois explica lá na frente, na discussão, que é legal. Praticamente tudo que você colocou nas referências, você colocou lá na discussão, alguma explicação. Então, tem aqui essa questão dos hormônios, né? E queria que você me explicasse essa questão do hormônio estragaloctona. O que ele está colocado aqui, o que ele faria? Ele tem alguma relação com temperatura? Ou diminui a oxina? Como é que é essa relação que você colocou aqui? Tá. Eu achei interessante botar ele porque na literatura eu vi que a alocação desse hormônio inibe o perfilamento. Ele é agonista com a auxina. Então, alguns artigos diziam que, pelo menos no caso das gramíneas temperadas, que a alocação da auxina muda em função da temperatura, e quando a auxina se encontrava na base, alocada em algum lugar da planta,
esse hormônio se encontrava no outro. E eles tinham aquele jogo de cintura. Então, achei interessante botar ali. Sim, tá legal. É o que eu disse, quanto mais informações eu acho bacana você detalhar mesmo. Aí, na perenização, eu ia te falar mais um negócio aqui da temperatura. Vou aproveitar que eu estou lembrando para a gente otimizar o tempo, tá? Você acha que essas temperaturas de verão, em alguns pontos do seu trabalho, posso estar enganada, mas me pareceu que ficou algumas afirmações ou argumentos com base na temperatura de temperaturas quentes, né, temperaturas mais altas, que poderiam diminuir o perfilhamento. É isso? Você acha que o nosso verão aqui da Serra, ele, de fato, poderia prejudicar, com base nos seus dados, de fato, ele poderia alterar isso aí? No caso da festuca, eu acho que sim. Tem autores que já relatam o efeito de vernalização dessas espécies, principalmente nos países nórdicos, que desencadeia duas etapas. A emissão de perfilhos e uma posterior etapa de floração. En nuestro caso, a gente observou que até que não houve uma realmente baixa na temperatura, que esteve assim relacionada com a ocorrência de geadas, não houve um perfilamento efetivo. E quando as temperaturas ficaram mais baixas, começou a perfilar independentemente da altura de manejo ou do rebaixamento primaveril. Então, isso coincide com o reportado por aqueles autores. E já no caso de Capim Quicuyo, também. Era metade do outono e o Capim Quicuyo se encontrava participando fortemente dentro da associação. Só houve evolução pelo efeito da geada. Então, eu acho que sim, a temperatura, no caso do nosso experimento, regulou em grande medida a participação das duas espécies. Sim, faz sentido, perfeito, entendi. E a perenização, eu vou aproveitar aqui no item ainda das suas referências, eu só estou aproveitando as perguntas, tá? Que eu tentei fazer uma sequência, mas enfim. No item 2.3, perenização, eu queria te perguntar, o que é, então, a diferença? Porque tem aqui resistência, persistência e perenização. Qual é a diferença desses três? Porque aqui não está bem, assim, está meio misturado. Então, a ideia é você começa com resistência lá do Brisk, né, a frase, e depois vem persistência, e o item chama perenização. Então, para fazer essa conexão, você conseguiria me explicar e até colocar no texto depois? Tá. Então, eu compreendo como resistência a capacidade da planta se adaptar a condições que são estressantes para elas, como o corte ou o pastejo. A persistência é a capacidade para elas continuar dentro dessas condições em presença de outros fatores que estão, pelo menos, a competição interespecífica com outras espécies. E já a persistência é manter uma comunidade de plantas equilibrada ao longo do tempo. Sim. Então, precisaria ficar bem mais claro, então, dentro do texto. Colocar aqui porque a gente até entende, né, mas faltou esse detalhamento da persistência, resistência, perenização. Sabemos que tem alguma resistência que não é boa. Então, quando que essa resistência, de fato, ela é boa, resistiu, né? Porém, não foi com algumas ferramentas contra o pastejo, né? Que o próprio Brisk já fala disso também. Então, detalhar aqui. Tá certo. E aí, eu te pergunto também se um pasto ele pode ser perene, ele tem, então, a perenização, e pode não ter a resistência ao pastejo. É que quando a gente fala de perenização, a gente poderia falar que ele se mantém no tempo, mas a gente precisaria ver
si realmente es productivo esa participación, porque tenemos muchos pastos que eles no son resistentes ao pastejo, va diminuindo a população, y ese espacio tomado por las invasoras. Aunque no es un dado que se encuentra de radialización, a gente midió a participación de las invasoras y nosotros nos conseguimos observar que los pastos que eran manejados a alturas más bajas, de 15 centímetros, tinham mayor participación de invasoras que os de 20. Entonces, nos estimamos que con el tiempo, esos pastos iban a ser menos resistentes a las invasoras, que es una de las características que a gente quer nos pastos asociados, aquela resistência e infestação dessas plantas. Sim. E com relação a plantas invasoras, eu acho que esse foi o único item lá na discussão que talvez, não me lembro, posso estar enganada, mas me parece que ele não está tão bem discutido quanto os outros. Eu, se eu não me engano, acho que faltou. Eu me lembrei agora só de te falar, não sei nem se eu anotei isso, tá? Não me lembro. Mas se eu estiver enganada, me desculpe. Não, tá certo. Aí nós temos toda uma sequência aí na discussão também do seu trabalho e, obviamente, todo o impacto de temperatura, assim como você descreveu, Luz, a própria temperatura, os nutrientes, comprimento do dia, a água. E aí eu gostaria de saber, porque tem uma frase tua escrita assim, nesse sentido, né, da persistência do pasto, a temperatura tem maior impacto sobre o crescimento. Então, quando que, assim, a temperatura ou a água teriam mais impacto sobre o crescimento? Porque em alguns momentos tem a temperatura, e logo abaixo você fala de questão pluviométrica. Então, para essas plantas que você estudou, existem, então, os fatores que seriam, de fato, mais determinantes? Ou é uma soma, uma interação? É uma interação entre os fatores, sendo que para festuca, a temperatura eu considero que é um dos elementos mais importantes que regula o perfilhamento. Certo. Já o quicuyo é uma espécie competidora e ela é um pouco mais sensível à disponibilidade de água em comparação com festuca, que é uma espécie estresse tolerante e que ela tem uma boa resistência à seca. Então, cada uma tem suas próprias necessidades e suas próprias interações com esses elementos. Sim, ótimo. A tua explicação é muito boa. Eu acho que ela tem que gravar, daí agora você escuta e coloca aqui essa parte também. Festuca, vamos lá para frente, para aproveitar o tempo. A hipótese já falei. Os objetivos também. Aliás, curiosidade, por que a gente sempre, normal, a gente fala festuca e não capim-festuca, né? Quicuio, capim-quicuio. Será que no texto aqui a gente coloca capim-festuca e padroniza? Eu ia falar para padronizar também a questão do... porque aqui no objetivo geral aparecem novamente os nomes científicos, né? Tá. Então, em determinado momento, coloca o nome científico, fala quem é, e depois só capim-festuca, ou festuca, não sei. Que é uma curiosidade gramatical, né, desse Brasil, né? Capim-festuca ou só festuca? Não sei por que a gente acaba escrevendo só festuca, né? Não... Provavelmente, nos textos que você pesquisou, tá festuca também, né? A gente tem escrito assim. Sim, a maioria é torfesquio, realmente. A maioria dos textos estão em inglês. Eu também acho interessante porque em espanhol a gente não usa a palavra capim, pasto, a gente só fala o nome, festuca ou quicuyo. Pronto. Sim. Foi um reto escrever esse nome. E a gente sempre fica com aquela dúvida. Mas não, com certeza. Tem essa mescla aqui das culturas. Mas, assim, parabéns de novo, porque mesmo, né, com o espanhol misturado aqui com o nosso português, tá bacana. Então, vamos em frente. Material e métodos. Eu acho interessante as temperaturas mínimas, porque
tem as médias, né? Só que a gente não sabe o sufoco danado que essas plantas passaram no inverno. Eu não sei se cabe aqui, se vai ficar muito cheio. Sobre temperaturas mínimas, a gente sabe que teve temperatura, não sei se teve negativa, se chegou só a zero. Eu acho que isso aí é que tá a coisa drástica, sabe? Porque a média não tá tão ruim, né? A temperatura média. Talvez colocar aqui, como você já explicou ao longo do texto, sobre temperatura, tá legal, mas talvez para visualizar melhor. Tá. Alguém, ou lógico, você saberia, já que estamos no material e métodos, me dizer qual o cultivar de festuca? Ai, deveria saber sim, mas não lembro neste momento, porque ele tem três cultivares, o Mediterrâneo, o Continental e o Rizomap. Mas, neste momento, eu não sei. Fico Não, pela vergonha. Rizomate. Ah, Rizomap. Eu sabia que não era Mediterrâneo, mas não lembro se era Continental ou Rizomap. É importante colocar esses detalhes, né? Já que elas têm esses tipos, fisiotipos diferentes, né? E eu particularmente, sou muito ligada a essa questão de cultivares dessas espécies. Kiwi a gente já sabe que estava lá na área há bastante tempo, tal, tem essa questão de diferente. Mas a festuca, que pode ser uma coisa aí pode ser, e tomara que seja uma coisa mais promissora, que seja, né, cada vez mais divulgado, principalmente por vocês aí, que seja mais cultivado, né? Você deixa mais detalhado quem que você estava trabalhando. Ah, sim. Eu acho que no material e métodos ficou faltando descrever, e aí eu queria saber de você também, me desculpe se você falou na apresentação, mas como que foi rebaixado a 6 centímetros? Foi com aumento na taxa de lotação? Foi deixando mais os animais no piquete? Foram eles que rebaixaram até 6 centímetros na primavera? Porque aqui não está. Sim, tá certo. Não, a gente não colocou isso. A gente deixava os animais no piquete até eles atingirem a altura de resíduo de 6 centímetros. Foram eles que rebaixaram. Tá bem. Só para. E, E com relação à marcação também dos perfilhos, eu tenho uma dúvida, talvez também para o professor André, se quando a gente coloca aqui os cálculos que são feitos de taxa de sobrevivência de perfilhos, por exemplo, a gente não cita a primeira pessoa que fez, ou o clássico que citou isso, se a gente não... Porque, de fato, eu não sei se estamos fazendo isso constantemente, citando ou não, o que tem sido aí né, no meio acadêmico, na pesquisa, como é que está ficando esse protocolo? No caso em particular das taxas de sobrevivência, que é uma relação entre os perfilhos que existem hoje em relação ao que havia na geração anterior, ou na marcação anterior, né? E pode ser feito tanto isso por uma geração em particular, como todas as gerações contidas naquela marcação. Eu confesso que isso já é mais ou menos de domínio público. Uhum. A gente acaba não usando a fórmula de algum autor, porque a fórmula acaba sendo uma divisão entre perfilhos sobreviventes por perfilhos que haviam sido marcados na geração anterior, na marcação anterior. Então, é uma divisão multiplicada por 100, né? Então, isso já está dentro de uma espécie de domínio público na área, Kelly. A não ser que você vai usar, assim, especificamente um cálculo, por exemplo, de estabilidade, que tem lá a Barmani, que foi uma orientada do professor Corey, que fez um primeiro uso desse tipo de avaliação. Aí sim a gente cita ela, ou o próprio trabalho do Corey, mas as taxas a gente realmente já considera como se fosse meio que de conhecimento público. Sim, ótimo, bom. Só também para eu ficar por dentro do... o quadro que você colocou, mudando de assunto já, o quadro que você colocou na apresentação com as datas,
Será que poderia vir aqui no material e métodos? O que foi a primavera, o que foi o inverno barra primavera, fim da primavera, verão, outono, entendeu? Sim, só vou tentar porque não tenho muita expertise. Não, agora não, depois você coloca. Tá. Desculpa. Ah, tá, entendi, professora. No texto. Que eu acho que ficou bem... Eu tô falando assim, de forma de você cada vez explicar ainda mais as coisas que você colocou aqui, entendeu? Só por isso. Tá. Se der, vocês adicionam. Ah, tá bom. Então, vamos aos resultados, né? Falta quanto tempo, André? Não me lê, já não fiz a conta, já me perdi. Não, Kelly, você está bem tranquilo. Você está com 30 minutos de avaliação até agora. Pode usar aí mais uns 10, 15 minutos, tranquilo. Tá bem. Ok, com relação, então, aos resultados, a parte das características do pasto, uma coisa, assim, as tabelas tão legais para mim, para o meu modo de pensar aqui e de conseguir, de fato, ver os seus resultados, tá bem interessante, a questão das tabelas. O que eu não acho que ficou legal? Citar os dados da tabela 1, depois vem a 2, depois vem a 3, dali a pouco vem a 4, e depois vem o bloco de tabelas, e aí lá depois na 4 vem tabela 1 de novo. Se tivesse um jeito de organizar, tem coisa que não dá, eu sei, tem coisa aqui que elas precisam ser conversadas juntas, mas algumas coisas dá sim para você colocar mais logo antes das tabelas. Você vai falar da 3, coloca lá. Eu sugeri aqui algumas coisas para você. A única coisa que me dificultou um pouco mais, porque eu tinha que voltar e voltar, tá? É só isso que é uma consideração, sim. Tá. Importante. Uhum. Deixa eu achar minhas outras perguntas aqui. Eu queria saber a sua opinião, vou sair um pouco da minha sequência. O que você notou? Se esse uso dos 6 centímetros na primavera, se você considera ele muito baixo, ou se os fatores que são citados, que ocorreram de mais chuva em maio, menos chuva em janeiro, as temperaturas baixas, foi isso que afetou mais do seu entendimento, do que você viu ali, tá? Foram 6 centímetros ou a soma dessas coisas? O análise estatístico mostrou pouco efeito do rebaixamento. Acho que está bem mais relacionado à resposta das plantas aos fatores de crescimento como temperatura e água que tanto ao rebaixamento. É tanto assim que a gente viu que a maioria da variação na densidade populacional das duas espécies esteve relacionada à época do ano e não ao rebaixamento. Já a massa de forragem se teve um pouco mais de efeito, mas a gente pode observar que nos piquetes que foram manejados a 20 centímetros tiveram maior massa de forragem, mas este esteve bem relacionado com maior resíduo de folhas, o que permitia que a planta rapidamente voltara a construir toda essa estrutura. Pero o maior efeito esteve precisamente nos fatores de crescimento, temperatura e disponibilidade de água. Sim. E você indicaria esse manejo dos 6 centímetros? Você recomendaria? Em algum momento? Tá. Aunque ele não teve efeito direto sobre a densidade populacional de perfilhos, ele traz uma grande vantagem, que é remover muito material
que se encontra já senescente ou que se encontra já com baixa qualidade porque atingiu aquela maturidade. Então, a gente poderia remover isso, incorporar luz à base das plantas que estimula a ativação de gemas laterais e estimular o perfilamento. Então, ele não faz dano, mas pode estimular a emissão de perfilhos, tanto da espécie chibar como da festuca. Perfeito. E uma coisa que geralmente eu falo, acho que na última, não sei se na última defesa que eu participei, mas em alguma delas, é a questão do florescimento. Aliás, uma dúvida que ficou também do material e métodos. Vocês iam marcar os perfis, que eu chamo de marcar, né, ou contar, fazer a demografia todos os meses, mas era logo antes do pré-pastejo ou era logo após o pós? Eu acho que não tem isso ali. Ou era Sim, era cada 30 dias. Cada 30 dias a gente fazia o perfilhamento. Às vezes coincidia com a altura em pré-pastejo, às vezes coincidia com a altura em pós-pastejo. Mas a gente cada 30 dias fazia. Tá bem, ótimo. E aí, em algum momento dessas medidas, tinha a emissão de panículas, né? Que você, em algum momento, fala das panículas, tudo. Mas eu não vejo uma discussão em cima disso especificamente. Você acha que, em algum momento, algum mês, o florescimento, ele alterou ou aumentou a massa de forragem, a participação de forragem de alguma delas, ou da própria mistura, devido à presença de fluorescência? A gente observou que na primavera, principalmente no início da primavera, festuca, depois de recuperar o número de espinhos no inverno, ela começou a produzir maior quantidade de flores e a crescer no início da primavera. E se nota o aporte da massa de forragem na mistura. É um aporte considerável em comparação como foi o crescimento dela durante o verão e outono, onde a participação era principalmente de capim-quicuyo. Agora, dizer que a gente estudou uma relação entre a floração e a aporte de massa de festuca, a gente realmente não fez esse cálculo. Até daria para fazer, porque a gente tem todos os dados do corte, mas não foi apresentado na dissertação. Sim. É que eu acho que em algum momento a gente não esquece que, de fato, não foi avaliado, não é que nem assim tirar a inflorescência e pesar ela, né, à parte. Mas falar um pouco mais, porque lá nas referências você cita como a festuca tem aquele duplo florescimento e tal, então você pode trabalhar até um pouco mais, que foi o que eu achei falta na discussão, um pouco mais do florescimento, até porque a planta vai precisar talvez de mais água, e se não tiver, pode prejudicar ainda mais coisa no futuro, digamos assim, uma sequência, e também as plantas daninhas, que na discussão eu não vi, tá? O que aconteceu? Ela aumentou ao longo das épocas, parece que foi isso, a massa, né? Queria que você me explicasse só mais esse ponto. Tá. Em linhas gerais, houve diferença entre a participação das plantas invasoras em função da altura de manejo e o rebaixamento. Plantas que foram rebaixadas apresentaram, em média, 2,1% de invasoras. Já os piquetes que não foram submetidos ao rebaixamento apresentaram, em média, 1,7%, 1,8% de participação de invasoras. E os tratamentos com altura de manejo 15 centímetros com presença de rebaixamento foram os mais suscetíveis à invasão de invasoras. Só que com a diferença, a gente fez uma análise de diferença estatística, só que como era tão pequena a diferença, 1,8, 2,1, a gente decidiu no final não colocar na dissertação. Mas sim, de fato, pastos manejados a 15 centímetros e rebaixados apresentavam mais invasoras em comparação com os outros tratamentos. Perfeito. Bom, agradeço aí a explicação e conclusões também achei que está legal, então não fiz nenhuma observação aqui. As referências, se eu não me enganei, faltou uma coisinha ou outra, mais umas 3 ou 4, sim, mas eu não deu tempo de verificar.
E, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter contribuído, viu? Parabéns. Obrigada a você, professora. Kelly, muito obrigado, Kelly, pelas suas colocações. Como sempre, ajudando muita gente nos nossos trabalhos por aqui. A gente que agradece a você, tá, Kelly? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. E certamente o que você comentou está anotado aqui. A gente vai levar tudo em consideração para melhorar o manuscrito da Valentina. Muita coisa muito interessante. Tem bastante coisa para a gente incorporar no trabalho. Muito obrigado mesmo. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Eu passo direto a palavra para o Paulo, então. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, tua participação aqui com a gente. Tá? Também, nesse contexto, menos frequente, mas nos ajudando sempre em todos os outros contextos do nosso grupo aqui há muitos anos já, né, Paulo? E muito obrigado por aceitar esse convite, participar dessa defesa da Valentina, tá? Obrigado, sim. Paulo. Tá com a palavra. Não, eu que agradeço vocês. Gostaria de agradecer ao professor André, a Valentina também, por lembrar do meu nome nesse momento de avaliação, desse trabalho muito bacana, por sinal. Agradecer o convite, então, primeiramente. Confesso que deu até uma saudade de medir perfil no pasto quando eu li. É um assunto que eu gosto bastante. Acho que dentro da área de pastagem, perfilhamento e mistura são duas coisas que a gente podia ficar dias conversando aqui, Valentina. Uma pena que tem só 40 minutos, mas vamos tentar ser bem sucinto. E conforme eu for conduzindo aqui, se você achar que está muito rápido ou se não entender alguma coisa por causa da língua e tudo mais, me chama a atenção que a gente volta sem problema, tá? Tá. Já participei de outras bancas, mas de mestrado, assim, com esse cunho bem mais científico, bem mais técnico, é a primeira vez, então, se eu acelerar um pouco, você vai me controlando também. Achei a tua dissertação muito bem escrita, embora tenha essa diferença de língua e num país diferente, uma forma de escrever bem diferente, eu achei que está muito tranquilo, fácil de ler. Alguns errinhos, algumas questões da língua estão aqui na tua dissertação, te mando depois para você dar uma olhada, mas de modo geral, você buscou bastante substância científica, técnica, conteúdo para embasar as suas colocações, então achei bastante interessante e fácil e gostoso de ler, tá? Então, parabéns já de começo. Obrigada. Começando no teu resumo, tem algumas coisinhas que eu apontei aqui para tentar deixar um pouco mais claro, um pouco mais explicativo, como a professora Kellen falou, mas, de modo geral, tá bem tranquilo, fácil de entender o que vocês tentaram, ou o que vocês propuseram, qual foi o intuito do trabalho, então, um resumo também bem tranquilo. Vamos passar direto para a parte de introdução ali. Se vocês quiserem acompanhando por aí, eu vou pontuando as páginas aqui, os tópicos, para você poder ir acompanhando também, tá? Na tua introdução ali, você traz o termo, né, nichos ecológicos. O que você entende por nichos ecológicos? O espaço onde se encontram ubicadas as plantas y todos los procesos e interacciones entre los factores bióticos y abióticos, los cuales se enfrentan nesse aspecto. As condições do solo, tanto físicas como químicas, a presencia de toda aquela fauna de micro, meso y macro, junto con todos los factores de atmósfera gaseosa, más o efeito antrópico e do animal. É mais ou menos isso, realmente. O nicho ecológico seria, então, uma diferença, né, ou um local, espaço temporal em que uma planta, ou um organismo, ele utiliza para se desenvolver, para sobreviver. E aí, nesse ponto que eu acho interessante a proposta do trabalho de vocês, primeiro ponto bem importante que eu acho que vocês trazem bem, que é justamente utilizar plantas que têm diferença de nicho ecológico, não só espacial, não só do ponto de vista de uso de recursos, mas também de momento de uso desse recurso ao longo do tempo.
Esse é um dos pontos mais interessantes que tem quando a gente se pensa em misturas e em ambientes diversos, é você ter uma complementariedade no tempo, né? Porque a gente sabe que para qualquer planta, tanto anual quanto perene, as plantas têm épocas do ano em que elas têm uma debilidade, né? Então, é interessante a gente utilizar plantas que são complementares do nicho ecológico, não só espacial, mas também temporal. E isso eu acho bastante interessante nessa proposta desse trabalho, que na verdade, no resumo, você traz como uma proposta, mas já não é uma proposta, é um trabalho que foi feito e que traz resultados já, né? Então, esse é o primeiro ponto interessante. E, indo para a tua revisão de literatura, na página 16 ali, tá? Você traz ali uma parte que você comenta sobre as variações na composição das espécies, em uma pastagem, pode ser, e na produção dessas pastagens, em decorrência de variação climática como chuva e seca. Você traz alguns trabalhos para embasar essa parte. E como é que fica isso do ponto de vista de temperatura e fotoperíodo? Porque na região sul aqui do Brasil, a gente não tem essa marcação, né, de falta d'água e água. A nossa diferença ao longo do ano é por temperatura e fotoperíodo. De que forma que isso pode afetar a produção de forragem e as misturas que a gente tem aqui no sul? Tá, então eu li vários trabalhos que falavam sobre o efeito da sustentabilidade sobre a distribuição da produção de forragem e que, em muitos casos, essa variabilidade causava aqueles vazios forrageiros, que um déficit de produção produz precisamente isso, da variação entre a temperatura e o fotoperíodo. E a ideia era modificar a atual lógica de produção. Eu li que, na atualidade, a maioria dos produtores tem uma base, que é a gramínea perene estival, e em cima, durante o período hibernal, eles ou fazem um cultivo puro ou associado desta gramínea anual hibernal. Mas eles sempre têm uma oscilação. Enquanto esta vem decaindo, a gramínea anual hibernal vai crescendo e cria aquela pouca oferta forrageira nesses 40, 50 dias, enquanto a gramínea hibernal está apta para ser pasteada. Certo. A lógica do nosso experimento era diminuir isso com a utilização de gramíneas perenes. Tentamos diminuir o impacto do vazio forrageiro, porque quando uma das espécies começa a diminuir o aporte na produção de forragem, deve ser solapado por o aporte da outra espécie. E elas têm características contrastantes, mas complementares. Essa é a ideia do experimento. Agora, bem, foi interessante observar como foi a resposta da nossa espécie em função especialmente da temperatura. A gente observou claramente que até que não houve uma diminuição clara das temperaturas e do fotoperíodo, e principalmente da ocorrência de geadas, o aporte de festuca foi inferior ao esperado. Certo. Mas, quando estiveram nas necessidades, ela começou a comportar-se da maneira esperada durante o inverno. Eu te pergunto isso porque, assim, a lógica do trabalho de vocês, ela foi baseada na lógica dos sistemas pastoris do sul do Brasil, em que o problema que a gente tem aqui de clima, ele é baseado basicamente na questão de temperatura e fotoperíodo, já que os campos nativos da nossa região, eles são compostos basicamente por planta C4. Por isso que surge se não tiver uma implantação de pastagem cultivada ou melhorada, acaba tendo uma falta de produção de forragem, uma falta de alimento no período de inverno todo, né? Desde, na verdade, do outono até a primavera, pegando todo o inverno. Então, essa lógica para a construção desses ambientes cultivados com espécies C3 e para reduzir esses vazios, ele vem dessa lógica mais com relação à temperatura e fotoperíodo. E na tua introdução, na tua revisão de literatura, na verdade, você traz essas questões relacionadas à chuva e seca, né, e traz até uns 2, 3 trabalhos para deixar clara essa questão de diferença ao longo do ano, né, de tempo, de produção de forragem, mas faltou, acho que você trazer um pouco os dados que a gente tem para essa construção dos ambientes, onde o problema é temperatura e fotoperíodo. Tá. Então, se você puder trazer alguma informação, pode ser com relação à questão de campo nativo,
ou a questão de pastagens perenes C4 na região sul do Brasil, que também vai mostrar essa falta de produção nos meses mais frios, né? Essa questão, acho que você poderia dar um pouco mais de complexidade nessa discussão aqui na tua revisão. Tá bom. Vamos seguindo. A mortalidade de perfilhos, que você também, inclusive vocês calcularam, na verdade, é a sobrevivência, né? Que nada mais é que o inverso da taxa de mortalidade desses perfilhos. De que forma você acredita que a estratégia de crescimento dessas plantas, já que vocês tinham duas plantas, você até apresenta isso na tua revisão, que era uma planta competidora e uma conservadora, né? Embora é C3 e C4, mas a forma como elas crescem é diferente, né? De que forma essa diferença dessas plantas pode afetar as taxas de mortalidade? De uma forma mais clara, o kiku e a festuca, qual é mais suscetível à mortalidade, qual é mais resistente, qual planta dura mais? Como é que você enxerga isso? Tá, então, capim-quicuyo é uma espécie competidora e a literatura cita que ela tem taxas de surgimento e de mortalidade muito mais altas quando comparado com espécies conservadoras como festuca. A gente também observou tanto no nosso experimento como na revisão da literatura que festuca é uma espécie que, aunque demora para se estabelecer, os perfilhos são de longa duração. Tanto assim que a gente marcou a geração zero no início do experimento e, ao culminar, ainda esses perfilhos, que tinham 1 ano de vida, continuam ativos. Então, a gente pode ver que isso não foi igual em capim-quicuyo. A renovação de perfilhos nessa espécie é muito rápida, eles surgem e morrem muito mais rápido quando comparados com festuca. Certo, exatamente isso. Até por isso, quando a gente tem pastagem formada, ou quando a gente tem alguma variação climática que possa causar alguma deficiência do ponto de vista de nutrientes ou de temperatura favorável ao crescimento, essas plantas como o kiwi, por exemplo, elas são muito mais suscetíveis a abrir espaço para invasoras e perdendo persistência, né? Justamente porque elas dependem desses recursos para se manter renovando. Agora, dentro dessa mesma questão, a festuca, que é uma planta bastante conservadora, e que isso, de certa forma, diz pra gente que é uma planta que consegue ficar muito tempo viva, né, com baixas taxas de crescimento e tudo mais. Só que a gente sabe que a festuca, ela produz bastante na nossa região, né, quando as condições são favoráveis. Como que ela faz isso? Por qual via ela consegue fazer altas produções de forragem? Pelo que eu li na literatura, a produção de festuca está mais condicionada à disponibilidade da água que das temperaturas. Então, aunque no verão as temperaturas são mais altas e não são favoráveis para o perfilamento, se ela tem a disponibilidade de água, ela vai aportar a massa de forragem, porque ela tem um sistema radicular profundo que le permite utilizar todos aqueles recursos, aunque as condições não sejam as mais favoráveis. Já no inverno e durante a primavera, ela consegue aproveitar dias de mais longa duração com temperaturas amenas que são totalmente propícios para ela crescer e entrar em etapas de floração. Certo, mas deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro. No caso, assim, como é que uma planta cresce, uma pastagem, né? Quais são os dois níveis de produção de uma pastagem? Por exemplo, uma pastagem ela é composta por uma população de perfilhos de plantas, então, pensando assim, a gente enxerga a pastagem como sendo uma comunidade de plantas que tem 2 estágios de crescimento, 2 níveis. O primeiro nível é o crescimento de perfilhos individuais, no segundo nível é a composição, o número de perfilhos que compõem essa área, certo? Uhum. Então, assim, a festuca ela é uma planta que é conservadora. Consequentemente, ela tem taxas de crescimento mais lentas ou menores do que as plantas que são mais competidoras. Como que a festuca, então, ela consegue ter altas taxas de acúmulo, alta produção de forragem? Por qual dessas vias? Como é que a gente tem que manejar a festuca para que ela tenha alto potencial de produção? O que a gente deve priorizar nela? A gente tem que priorizar a manutenção do perfilhamento e garantir que, nesse momento,
Duas épocas principais para a gente garantir as boas condições de manejo em Festuca. Durante o inverno, porque ela vai perfilar, então temos que garantir ingresso de luz, que ative as gemas que vão emitir os perfis, e adubação nitrogenada, que é um elemento essencial para que ela possa emitir perfis, toda aquela estrutura fotossintética de suporte. Já na primavera, onde ela entra em etapa de floração, a gente deve garantir adubação nitrogenada, que simule toda aquela formação de biomassa, e um manejo adequado que permita, como dizer em português, que favoreça a floração e depois um equilíbrio com a espécie mais competidora. Nesse caso era capim-quicuyo. Não, perfeito. Acho que falei a metade em espanhol. Não, dá para entender bem. Em português, quando a gente fala enrolado, é portunhol. E quando em espanhol fala enrolado, é espanhês? Como é que... Eu não sei, mas acho que falei a metade em espanhol. Peço desculpas para a banca. Não, tranquilo, mas é perfeito, é isso aí. Uma planta, quando ela é uma espécie mais conservadora, ela tem uma capacidade de persistir, de perenizar mais fácil em condições adversas. Só que essas pastagens, não necessariamente, elas são pastagens pouco produtivas. Elas podem ter uma produção interessante, mas para isso, ela depende do segundo nível de produção, que é uma alta população de perfilhos. Então, a Festuca, ela consegue manter na área uma quantidade de perfilhos muito grande, justamente porque os perfilhos não morrem por qualquer competição por luz ou por qualquer competição por nutriente. Eles se mantêm vivos mesmo nessa diversidade. Então, essa manutenção de uma grande quantidade de perfilhos, ela é imprescindível, ou ela é necessária para que uma pastagem composta por essas espécies, como a Festuca, tenha alta produtividade. E aí que eu acho interessante esses manejos que vocês estão testando, de ver manejos que mantenham essa população de Festuca grande, efetiva ao longo de todo o ano, né? Mas é isso aí mesmo. Vamos ver. Na página 27, aí, aqui já fechando a tua revisão de literatura, eu senti falta no final da tua revisão de literatura, porque você apresenta as espécies, né? A Festuca e o Kikuyu. Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui, Costumes Pastoris, página 27. 27. Você apresenta as duas espécies, primeiro a Festuca e depois o capim-quicuyo, e acaba a tua revisão de literatura. E eu senti falta de um tópico, um item, para mostrar os dados, ou o que a gente sabe sobre a mistura dessas duas plantas já. Aí mesmo no grupo, né, a gente já teve esse próprio protocolo de vocês, é numa área que já vem há 5, 6 anos sendo estudada essa mistura, a gente já tem algumas informações do que funciona, o que não funciona, como é que se comporta, inclusive, a produção de forragem, o perfilhamento, em algumas outras situações de manejo, que justamente foram as que levaram a essa hipótese, ou a esse trabalho de vocês, né, porque algumas coisas não funcionaram, então achei que faltou um tópico justamente para trazer isso. Essa mistura já foi testada, tanto aí, como acho que teve algum outro trabalho que já avaliou essas misturas, e para a gente ter uma base, tá, beleza, a hipótese de vocês está bem clara, mas aonde que surgiu ela? Da onde que veio? Já tinha alguma coisa ou ela está saindo do nada, assim, sabe? Acho que faltou um tópico para deixar isso mais claro. Tá certo. Justamente aí, nesse tópico, que você vai conseguir deixar bem claro a hipótese de vocês, né? Então, vamos para o material e métodos. Você traz na página 33, que vocês calcularam as taxas taxa de aparecimento de perfilhos. Só que eu não achei a taxa de aparecimento de perfilhos de vocês. Vocês apresentaram os perfilhos em número, né? Sim, a gente achou mais interessante apresentar o número de perfilhos, tanto a DPP como o surgimento de perfilhos, e agrupar por época de crescimento, já que vimos que eles se comportavam, tinham uma resposta diferente em função da época do ano. Então, decidimos que dava um dado mais significativo agrupar eles por época que apresentar somente a taxa de aparecimento. Não, perfeito. Eu acho que fizeram uma ótima escolha, mas só ver, porque no material métodos você traz que foram calculadas as taxas, e a taxa não é o número de perfilhos surgidos, ela é uma relação, é um valor relacionado com o que se tinha antes.
certo? Então, vocês não calcularam as taxas, vocês calcularam ou mediram o número de perfis surgidos. E isso eu acho que foi bem interessante do ponto de vista técnico e do método que vocês utilizaram, porque como o Kikuyu sai de uma época, né, ele começa a perfilhar de uma época que tem muito pouco perfil, quando você começa a apresentar os dados de taxa de aparecimento, eles são muito grandes no começo, porque tem pouco perfil. E aí, às vezes, tu olha, teve 100% de taxa de aparecimento, mas foram 30 perfis. Isso é relevante? Às vezes não, né? Então, acho que o número em si é mais importante nesse caso, mas então corrige isso. Porque eu fiquei procurando a taxa e não achei depois. Tá certo. Deixa eu ver aqui mais no material e métodos. Por que vocês escolheram agrupar naqueles meses? Eu vi que não ficou um agrupamento por época, né? Vocês agruparam, teve época que era 1 mês, 2, tinha época que era 4 meses, 5 meses. Qual foi o critério utilizado para fazer esse agrupamento? Fueron los dados mesmos los que nos dieran a ideia de como agrupar. A avaliação começa em meados da primavera, então a gente não pega todos os meses da primavera, por isso a gente nombrou final da primavera. E se a gente pega o comportamento do pasto com as condições climáticas, dava para agrupar e separar dessa maneira. Então, tentamos uma lógica de seguir primavera, verão, outono, inverno, mas organizando em função do que nos falaram os dados, de como se comportou o pasto em função dessas condições climáticas. Pelo menos o inverno, a gente observou a resposta da festuca bem ligada com a ocorrência de geadas. Certo. Então, esse foi o critério. Esse é outro ponto, então, eu entendi agora qual foi o critério ali, mas deixa claro isso na metodologia, porque não é separado por temperatura, não é separado por mês, não é separado por época, estação do ano, ele é separado por uma questão mais de observação do momento de crescimento dos pastos, né? Então, ou alguma coisa assim com relação ao momento em que os pastos perfilham, ou o momento que eles morrem por geada, no caso do Kikuyu, deixa claro quais foram os momentos, ou por que cada época é como vocês fizeram. Certo? Porque eu achei, não que eu achei estranho, mas quem olha assim no primeiro momento pode achar esquisito. Por que eles usaram a primeira época 2 meses e a última época 5 meses? Tem uma lógica nisso, deixa claro ela ali para quem pegar para ler o trabalho. Tá bom. Indo já para os teus resultados, o troço complexo de entender, hein, Valentina? Difícil de entender o que se passa, né? Porque tem muito efeito, né? Então, quando você começa a olhar esse monte de informação com efeito de corte, efeito de altura, efeito de época, começa a sair da análise para todo lado, né? É difícil fazer esse compilado e deixar claro, né, cada informação. Mas eu acho que aí vocês conseguiram, embora tenha alguns pontos ali que depois a gente pode até conversar com mais tempo, eu acho que poderia, pensando num artigo, ser mais simplificado, tirar algumas informações ali que estão em excesso, mas eu acho que vocês até conseguiram trazer de uma forma que deu para entender bem o que estava acontecendo, tá? Parabéns por isso aí. Na tua figura 2, vamos ali junto. Figura 2. Você traz as alturas, né? Você traz as alturas, todas elas com a média da altura para aquela época. Vocês não tentaram apresentar essas figuras com linha, por exemplo, apresentando a altura em que foi feito cada um dos cortes e a altura em que foi saído, no caso, o pós-corte em cada momento também? Vocês tentaram fazer isso ou não? Paulo, desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. Tá, não, assim, ó, você traz aqui nessa figura 2 as alturas pré-corte, né, pré-pastejo. E você tem uma altura média para cada tratamento em cada época. Só que quando você faz isso, todos os seus tratamentos, eles estão em cima das médias. Fica quase que desnecessário uma figura desse tamanho para dizer isso. Você poderia dizer que, foi atingido as metas, pronto. Agora, o que eu fiquei pensando é trazer, não por época, mas trazer por tratamento, uma figura com um gráfico de linha, e aí nesse gráfico de linha você bota o tempo no eixo X e coloca a altura variando. Então ela vai subindo, chegou na altura em que foi feito o corte. Que altura foi? Foi em 20.
Então, ali do 20, no próximo dia, ela já vem aqui para baixo no 12, por exemplo. Então, tu vai ter um gráfico de linhas mostrando ao longo de todo o período experimental, com o espaço do tempo no eixo X, as alturas de entrada e de saída, para cada um dos cortes. Acho que fica uma coisa temporal, mais bonita, mais legal de ver, inclusive de enxergar como vocês fizeram o pastejo dos 6 centímetros. Tá, é uma ótima ideia. A gente poderia fazer desse jeito e brindar uma informação mais interessante. Eu deixei como uma sugestão para vocês pensarem nisso, porque se for deixar do jeito que está, eu acho que é desnecessário a figura, né? Porque todos os pontos ficaram em cima das médias, então não teria só dizer no texto que foram atingidas as metas e pronto. Agora, você trazendo esse gráfico de linha temporal, ele te traz um monte de informação, das alturas de entrada e saída em cada ciclo, quando foi feito o rebaixamento do primaveril, para qual altura, qual o espaço entre os cortes, porque daí no eixo X você tendo tempo, você tem o espaço entre cada um dos cortes. Tem outras informações que você conseguiria agregar nessa figura. Alguns detalhezinhos aqui do percentual de variação que você trouxe aqui, que tem uns errinhos, mas eu corrigi aqui na tua dissertação, depois você confere se eu também não cometi nenhum erro aqui, mas teve 2 valores que estavam errados em percentual aqui, tá? Por que vocês não apresentaram as taxas de sobrevivência? A gente fez cálculo, mas como houve bastante variação entre as épocas, às vezes a gente tinha 1000 perfis de Kikuyu num mês, no seguinte mês ele caía muito, voltava nas condições, ele aumentava muito. Então, os dados que brindavam eram muito variáveis e não apresentavam a informação que a gente queria. Então, por isso a gente preferiu utilizar a variável surgimento de perfis como uma forma de apresentar os dados mais amena e que brindava uma informação mais interessante, que é a taxa de sobrevivência. Porque, às vezes, tinha valores negativos e quando a gente fez os gráficos, ficava muito confuso. Então, é mais interessante apresentar como surgimento de perfis, principalmente porque as taxas de Capim-Kikuyu apresentavam uma grande variabilidade entre os tratamentos. Essa informação de taxa de sobrevivência, nesse caso de uma planta que vegeta, vamos dizer, em 6 meses e que morre tudo numa geada e tal, ela realmente dá uma oscilação bastante grande. Mas eu não sei, eu acho que talvez dava para pensar de como apresentar isso, talvez não uma análise de variância clássica, assim, que daí vai dar essa dispersão grande, você não vai conseguir concluir nada, mas a gente podia pensar uma forma de apresentar essa taxa de sobrevivência de alguma maneira. Ou caso realmente chegue-se à conclusão, vocês, né, não tem como, fica muito confuso, muito bagunçado, então tira ela da Material Methods, que lá está dizendo que vocês calcularam elas e ela não é apresentada, né? Fiquei procurando onde é que estava e não tinha. Tira ela e discute a sobrevivência só nos teus gráficos de demografia. Tá. Sabe? Discute com base nas inclinações das gerações ali no teu gráfico de demografia. Né? Agora, se realmente tiver, que eu acho que é bacana apresentar os valores em si, se tiver como, acho que seria interessante trazer. Agora, se não tiver, não esqueça daí de tirar da metodologia, né, e discutir ela com base nos gráficos. Tua tabela 5, Valentina, aqui é um ponto interessante, que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com você. Tabela 5, deixa eu ver se é. Massa. Tabela 5. Exatamente, tabela 5. Certo? Estou procurando ela. Tá com ela aí? Perfis surgidos de Capim-Kikuyu. Isso. Aqui, eu acho que a tua hipótese central está baseada nessa tabela aqui, certo? Porque a hipótese que vocês tinham era de um manejo. Vamos voltar um pouco atrás no raciocínio e você me corrige se eu estiver viajando. A hipótese de vocês de fazer um manejo primaveril, ela surge de uma observação do trabalho do Thiago, se não me engano, que quando a festuca, ou quando a pastagem, essa mistura, era manejada com alturas mais altas,
o Kikuyu ia sumindo ao longo do tempo, a festuca ia dominando todo o espaço, correto? Uhum. Então, a hipótese vem justamente para tentar encontrar um manejo, que aí, no caso, a hipótese de vocês era fazer uma desfolha mais pesada na festuca de primavera, para fazer o Kikuyu ter mais espaço para crescer no verão. Tô correto? Sim. Certo. Então, assim, se a hipótese de vocês era que realmente precisa um manejo específico de primavera para permitir que o Kikuyu venha com mais força, eu acho que vocês poderiam pegar essa informação da tabela 5 e fazer um estudo um pouco mais aprofundado em cima dele. Por que eu digo isso para você? Porque a conclusão do trabalho de vocês, de modo geral, é que não teve um efeito, né? Pelos dados de vocês, realmente não teve efeito. O manejo de primavera com relação à DPP das plantas. Mas quando a gente olha essa tabela número 5, embora não tenha diferença estatística, tá? Eu vejo uma diferença numérica muito grande. Por isso que eu digo que talvez pegar essa informação e tentar estudar ela estatisticamente um pouco mais detalhado, ver se não tem outlier, ver se tem ponto que está atrapalhando e fazendo o erro padrão ficar muito grande, gastar um pouco mais de desenvolvimento em cima dessa informação. Quer ver? Olha comigo para ver o porquê que eu estou falando isso. Deixa eu ver aqui, na altura de 20 centímetros, tá? Que é justamente nas alturas mais altas que o trabalho do Thiago mostra que o Kikuyu tende a ir sumindo com o longo do tempo. Olha quantos perfis surgiram de Kikuyu nos passos manejados a 20 centímetros quando não tinha rebaixamento. Quantos perfis tem? 1046. Na altura 20, 20 sem o rebaixamento. 682 perfis por metro quadrado. E quando o 20 foi rebaixado na primavera, quantos perfis surgiram de Kikuyu? 1007. Isso dá mais de 30%. Certo? Você considerando que 30% desses perfis eles surgiram como sendo decorrência de uma abertura de espaço, do teu manejo, não é um número que a gente pode fechar o olho e dizer, não deu diferença estatística, não tem diferença, não vale o rebaixamento. Eu acho que vale a pena gastar um pouco mais de tempo na análise desse dado para encontrar o porquê que não está dando essa diferença. Porque é um valor muito grande. Sabe? É um valor que me chamou a atenção, assim, uma diferença de 30% na DPP é bastante coisa. Aí, quando a gente vem para o de 15, aí sim, aí eu concordo com você, que o rebaixamento, ele não só não ajudou, como ele prejudicou. Que, novamente, não apareceu diferença, ou não, aqui até apareceu, né, é a minúscula aqui. Aqui até apareceu diferença, foi prejudicial. Mas no teu passo mais alto, que era justamente aonde o trabalho do Thiago mostra que o Kikuyu tende a sentir, o teu manejo de primavera me parece que ele foi efetivo. Pelo menos para permitir maior aparecimento de Kikuyu. Talvez na proporção, com relação ao que tinha de festuca, não foi algo tão significativo, mas do ponto de vista de DPP, para mim, é significativo. Tem um valor importante aí, certo? Então, acho que aqui, essa tabela 5 é o centro da tua hipótese, e ela poderia ter sido um pouco mais avaliada essa questão estatística do porquê que não está aparecendo essa diferença, ver como que você poderia avaliar isso de alguma forma. Obviamente, não manipular dado, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas assim, pode ser que tenha algum outlier, algum ponto que, por algum motivo que vocês não sabem qual foi, deu um valor totalmente fora, que elevou demais o erro padrão, e aí por isso não apareceu a diferença. Dá uma olhada com detalhe nisso. Tá bom. Certo? Agora, outro valor que me chama a atenção nessa tabela 5, e que aí eu não sei, eu pensei bastante, eu tenho uma ideia aqui para te falar, mas antes eu queria ver o que você acha. Por que na altura de 15, quando você fez o rebaixamento de primavera, não apareceu o perfil de Kikuyu, ou apareceu bem menos? Eu acho que, nesse caso, a altura de manejo de 15 centímetros foi severa para o Kikuyu. Então, ele precisou recompor as folhas, toda aquela estrutura fotossintética, e priorizou isso, no lugar de emitir mais perfis. Certo. Eu acho que faz sentido, né? Pode ter alguma influência por esse caminho, mas eu passei bastante tempo pensando nisso. Eu digo, putz, mas quando você rebaixa,
você expõe mais as gemas ao comprimento de luz vermelho, que é o comprimento de luz que estimula, né, a ativação das gemas axilares. Como é que, tudo bem não ter diferença, mas, reduzir, deu diferença estatística, né, foi a redução, e eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a estrutura do pasto criado no D15. Quando você pega um pasto, você que estava no campo lá olhando, como é que era, bem rápido assim, o que tinha de diferença básica de um pasto manejado a 20 e de um pasto manejado a 15? Os pastos manejados a 15 tinham mais invasoras, comparado com os 20, mais espaços vazios ou solo desnudo, e o resíduo foliar era menor comparado com o de 20. E do ponto de vista do Kikuyu, você pensando na estrutura dos perfis de Kikuyu, num pasto de 20 e num pasto de 15, você percebeu alguma diferença? Sim, pastos manejados a 15 centímetros tinham mais perfis aéreos pequenos em comparação com aqueles manejados a 20 centímetros, que eles tinham maior número de perfis basais. Agora, então, é aí que eu estava pensando. Mais ou menos você confirma o que eu estava imaginando. Quando você tem um pasto de 20 centímetros e você faz um rebaixamento mais pesado, por você ter mais perfil basal e perfis grandes, você não decapta, ou melhor, você tira basicamente a parte foliar e toda a parte de gemas axilares está mais próxima do solo. Quando você tem esse pasto manejado por um longo período a 15 centímetros, você começa a ter uma estrutura de pasto que tem muito perfil aéreo, né? Esses perfis aéreos que são menores e que estão mais longe do solo. Quando você faz essa desfolha a 6 centímetros do chão, você remove não só a área foliar, como você levantou a hipótese ali, que eu acho que vale também, mas você retira uma grande quantidade de gemas axilares. Porque cada perfil aéreo que você remove e ele tira fora, você está levando junto 5, 6, 8 gemas axilares. E o que sobra? Sobra basicamente aquele vaso condutor que estava sustentando aqueles perfis que tem muito pouca gema axilar. Certo? Então, essa desfolha mais pesada no de 15, você leva embora basicamente, mesmo tendo luz depois, você leva basicamente as gemas axilares embora. Por isso que foi o tratamento que prejudicou bastante. Foi o contrário, né? Deveria favorecer, mas prejudicou o perfilamento. Certo. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu compreendo a lógica. E foi o que realmente a gente observou em campo. Exato. E já não é o que acontece no de 20, né? Teus perfis de 20, como são mais basais e maiores, você remove basicamente folha, mas as gemas axilares, elas permanecem ali prontas para perfilar. Vamos seguindo aqui. Tabela 5 nós já falamos. Figura 3, eu tinha uma pergunta, mas a gente já comentou sobre ela também. Vamos para a discussão agora, então, Valentim. Para a última parte. Como é que eu estou de tempo, professor? Paulo, você tem... Estou aqui com o celular, estou meio equilibrando nele, tá? Você tem 37 minutos até agora, Paulo. Você tem aí uns 10 minutos aí. Dá uma tolerância aí, 10, 15 minutos para você. Não, beleza. Vamos ver se a gente Você termina. pode falar, Paulo, estou brincando, tá? Fique à vontade, tá? Para tecer seus comentários. Tá, na tua discussão agora, então, vendo os pontos que você usou para discutir os teus dados, né, para justificar as tuas respostas. Na página 43 ali, você traz o seguinte, que o atraso da festuca, né, você correlaciona ele principalmente com a questão do clima, né? Mas eu estava olhando teus dados climáticos, não teve nenhuma diferença, assim, que chamasse a atenção dos dados históricos. A maior diferença que teve foi no início do inverno, né, foi mais chuva, então talvez pudesse ter um pouco de menos luz, né, mais chuva é sinal de mais nuvem, menos luz, podia ser alguma coisa nesse sentido, mas nada assim que fosse muito discrepante da realidade, do normal. Que outro fator você acha que pode ter influenciado
esse atraso no perfilamento da festuca, quando comparado com outros trabalhos, por exemplo, o trabalho do Thiago, o próprio meu trabalho da tese, que a gente avaliou festuca, e ela iniciou o perfilamento 2 meses antes. Quando a gente estudou um pouco o trabalho do Thiago, eu vi que nos anos anteriores a maioria das ocorrências de geadas começaram no mês de maio. E a gente achou que isso favoreceu aqueles anos uma antecipação no perfilamento de festuca. Em nosso caso, até o 4 de julho, foi que aconteceram as geadas, que ocorreram as geadas. E a gente observou em campo como houve um pico de perfilamento relacionado com esse momento. Por isso, a gente achou a temperatura como um fator fundamental relacionado com o perfilamento dela. Mas a geada ela prejudica a festuca ou ajuda a festuca? Ou não tem importância para ela? A gente achou que a geada, com as baixas, ligada às baixas temperaturas, estimula o perfilamento de festuca. Tá. Não prejudica. Ela tem um efeito negativo sobre o quicuyo, porque toda a massa foliar de quicuyo ele queima e só houve pequena participação de perfilos basais. Certo. E isso se manteve até finais de agosto. Certo. Não, porque a minha questão nesse ponto, Valentina, é se realmente faltou frio para estimular o perfilamento da festuca, ou se a falta do frio permitiu que o quicuyo ficasse mais tempo vegetando, e aí mais massa de perfil vegetando acabou tendo um efeito de sombreamento, de maior competição por espaço com ela. Porque quando é que ela começou a perfilhar? Não foi só quando veio as geadas ou frio, foi justamente após a geada que matou a maior parte dos perfis de quicuyo. Então, eu não sei se a falta de frio, porque não... Por isso que eu te digo, não teve uma diferença climática tão grande. Embora as geadas vieram um pouco mais tarde, mas a parte de temperatura média está dentro da normalidade. Eu acho que não teve falta de frio, e sim a falta da geada para abrir espaço para ela perfilhar. Acho que esse pode ser um outro ponto que você pode abordar na discussão também. Tá. Certo? O efeito da geada, mas não sobre o atraso do estímulo do perfilhamento, e sim o atraso da geada para matar o quicuyo para deixar espaço para a festuca crescer. Acho que esse é um ponto que você pode abordar aqui na tua discussão também. Tá bom. Certo. Tem uma questão aqui, até a professora Kellen, a professora André também, se puderem nos ajudar, se eu tiver muito enrolado com isso, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade com relação à relação da luz vermelho e vermelho extremo. Mas do jeito que você colocou aqui, pode ser um pouco pelo espanhol aqui, realmente, talvez possa ter me atrapalhado, me parece que está invertido o que você colocou aqui. Você colocou assim, ó, na tua discussão, na página 43, tá? Logo após o Deregibus, tua citação do Deregibus. Tá acompanhando? Consegue ouvir, Valentina? Tô procurando a Na página página. 43. Só um minutinho. Que meu computador é um pouco lento. Não tem problema. Se o professor André me deixar o tempo para o teu computador ficar pensando no final, a gente pode esperar. Tá. Ele ainda está pensando, peço desculpas. Não, eu vou falando, se ficar difícil de você entender, depois a gente pega. Você falou assim, ó, a remoção da porção superior do dossel do pasto, ou seja, desfolha, né, muda a qualidade de luz nesse extrato, que seria o extrato basal, que passa de majoritariamente infravermelho a luz vermelho. Tá? O que você quis dizer com isso? Qual que é a alteração na frequência de luz ali? Pelo que eu li na literatura, a remoção do dossel, toda aquela estrutura, permite
a palavra correta não seria qualidade, mas permite uma incidência mais direta da luz que incide sobre a planta, já que em muitos casos, quando a altura de manejo é superior, a luz, não sei se a palavra correta em português é impacta sobre a estrutura da folha e pode ter duas vias. Ela pode atravessar ou pode, qual seria a palavra em português? Refletir. Não lembro neste momento a palavra. Pular? Refletir. Refletir, isso, obrigada. Refletir nela. Quando a gente rebaixa e abre aquele espaço, não acontece em menor medida esse processo de refletir, permitindo uma maior entrada de luz e de luz direta, sem aquela barreira que estimularia as gemas axilares da planta e o perfilhamento. Tá. Não é porque do jeito que está colocado aqui, me parece que você está dizendo que quando a gente retira a parte superior do pasto, tem a desfolha, né, vai passar essa luz a ter uma frequência majoritariamente infravermelha. E, na verdade, eu acho que é uma maior proporção de luz vermelha. Tá. Tá certo, professor? É isso mesmo ou eu estou fazendo confusão? Quando a gente abre o dossel, a luz que chega na base é maior comprimento de vermelho. Vermelho curto. Vermelho curto. É porque o vermelho curto é o que é mais fortemente absorvido, né? Então, quando você tem um dossel alto, o vermelho curto, mais o infravermelho, portanto, né, fica retido na folha. Então, o que chega na base da planta é uma proporção menor de vermelho curto e vermelho longo. Então, isso, portanto, é um fator desestimulador ao perfilhamento, por exemplo. Quando você tira, mas eu entendi, acho que como a Valentina falou, dá a entender que quando você abre o dossel chega mais vermelho longo, não, chega mais vermelho curto, infravermelho, né? Não, só que é porque aí que eu digo que talvez aí eu me confundi pela questão do espanhol. Então, aqui que passa majoritariamente infravermelho a luz vermelha. Eu me confundi um pouco nisso, se puder reformular. Eu acho que talvez esteja mal redigido mesmo, porque infravermelho são comprimentos de ondas mais energéticos, né? Como o azul, enfim. E eles não têm tanto... O azul até se achava que tinha uma importância no perfilhamento, mas aí falta mais prova científica disso, né? E hoje que a gente sabe que tem influência mais do vermelho mesmo, né? Principalmente o vermelho curto, né? Mais na faixa de 640 nanômetros por aí, que seria um vermelho mais eficaz para estimular o perfilhamento. Mas talvez tenha que melhorar a redação mesmo, como está aí. Certo. Eu abri para dar uma estudada nessa parte aí, porque eu sempre me confundo nessa questão das relações de vermelho curto, e qual que estimula e tal. E eu abri um trabalho aqui, depois posso te mandar, Valentina, que é uma revisão sobre isso, de Almeida e Woodstock, que é bem bacana. Aí eu te mando ali só para você dar uma reformulada nessa frase para ficar mais claro. Tá? Estou finalizando já. Tem alguns outros pontos que a gente podia abordar aqui, mas para não passar demais do tempo, vou finalizando, Valentina. Uma última pergunta com relação à tua discussão. Você apresenta na tabela lá os IAFs, né? E você mostra que o IAF no verão e no outono, ele é menor, que é quando o pasto ele tem maior composição de quicuio, certo? IAF tabela 1, certo? Certo. Você traz que o IAF ele é menor no verão e no outono, quando tem a participação mais efetiva do quicuio. Concorda comigo? Sim. Isso, esse menor IAF, ele resulta em menor produção, menor potencial produtivo do pasto do que nas outras épocas ou não? A gente observou que a massa de forragem durante essas épocas foi maior. Na mesma tabela 1, a gente pode observar que a massa de forragem da mistura durante o verão teve o maior valor observado e durante
outono ficou igual que durante o inverno. Então, nesse caso, como massa de forragem está conformado tanto por a matéria seca da folha como colmo, a gente assume que no verão esse valor é puxado pela participação de capim-quicuio. Mesmo tendo um IAF menor nessa época, né? Uhum. Se a gente vê o IAF da mistura e vê o IAF do capim-quicuio, a gente pode relacionar que no verão é como resposta da participação de capim-quicuio. E já no inverno é puxado pelo aporte de festuca. Isso sim, mas a minha pergunta ela é mais simples. No verão, quando tinha mais quicuio, você tinha o IAF menor. Eu posso assumir que o potencial de produção desse pasto é menor no verão ou não? Não necessariamente, Por quê? porque a gente pode assumir que durante o verão, que foi o aporte de capim-quicuio, ele tinha um menor comprimento de folha, mas tinha muitos perfilhos aportando para essa folha, para essa massa de forragem. É mais ou menos por aí. Você tinha você está certa, não pode dizer que o verão tem menos potencial de produção, mesmo com menor IAF. E por quê? Porque o IAF que compõe o verão, ele vem de tem dois fatores importantes que vão fazer com que essa pastagem tenha um potencial de produção alto, mesmo com IAF menor. Primeiro, é composto basicamente por perfilhos de quicuio que nasceram naquela época, ou seja, perfilhos jovens, que têm folha nova e, portanto, alto potencial fotossintético, certo? Já a época em que a festuca domina, os perfis de festuca são muito velhos, folhas mais velhas. Então, mesmo com maior IAF, o potencial fotossintético desse IAF também vai ser mais baixo. E o segundo ponto é o tipo de planta que compõe esse IAF. No verão, esse IAF ele é composto por um IAF de plantas de quicuio, que são plantas com característica de crescimento competidora, ou seja, altamente eficientes em gerar crescimento. Enquanto no inverno, as plantas de festuca são mais conservadoras, então, mesmo tendo maior IAF, o potencial de produção, ou a velocidade com que a SF gera crescimento novo, é menor. Então, por isso que eu até adicionei uma frase na tua discussão aqui, que a hora que você fala dos IAFs, que é menor no verão, menor no outono, eu botei que vale destacar que mesmo com IAF menor da mistura nesses meses, né, não dá para a gente afirmar que nessa época o pasto vai ter menor potencial de produção. E aí eu botei o porquê, essas explicações que eu estava conversando com você agora. Porque senão quando alguém descuidado pega e lê e associa já... Nem sempre entendo o que você fala, mas estou... O Google me respondendo. Então, muitas vezes a pessoa descuidada pode pegar, no verão a mistura tem um IAF menor, vai produzir menos. Não, calma, não é bem assim. O IAF ele tem uma relação boa com produção, mas você tem que ver a qualidade desse IAF, de onde ele vem, que planta compõe ele, para daí sim a gente poder ver o potencial de produção. E aí, só para finalizar, a tua conclusão tá bacana, tá? De acordo com os teus dados, ela tá legal, como diz a professora Kellen, né? Tá tudo certo. Mas eu daria uma repensada em dois pontos. O primeiro, que é quando você diz que não tem um efeito, eu acho que aquela tabela 5, a gente deve dar uma olhada com mais cautela e talvez tenha um efeito, porque numericamente ele é bastante claro. E o segundo ponto é quando você fala assim, ó, a adoção de alturas de manejo em pré-pastejo de 20 centímetros, ou seja, o teu pasto mais alto, independentemente da estratégia de rebaixamento primaveril, promove a coexistência e persistência de festuca em pastos associados com quicuio, submetidos a método de lotação intermitente. E o 15, não permite a coexistência delas? Sim, só que a gente observou, graças às gráficas de tomografia do perfilamento, que é bem mais instável, principalmente naqueles tratamentos de 15/9 com presença de rebaixamento. Neles, houve maior número de perfilhos mortos e o número de perfilhos que surgiram foi menor. Então, ele não conseguiu, tanto para o capim na época quente do ano, como para a festuca na época do inverno, manter as suas populações. Foi mais instável. Então, a gente achou que era a melhor estratégia de manejo, altura 20 centímetros.
Beleza. Então, assim, eu sugeriria, nessa segunda conclusão de vocês, tomarem um dos dois caminhos que eu vou te falar agora. O primeiro seria trocar o termo coexistência por melhor estabilidade, certo? Porque coexistência é as plantas estarem no mesmo lugar. Mesmo no teu tratamento pior do ponto de vista de estabilidade, tinha grande quantidade de perfil de festuca e de kikuyu. Então, elas coexistiram. Ah, mas tinha uma estabilidade mais baixa? Tudo bem, então o termo correto nesse caso seria, né, o de 20 centímetros permite uma maior estabilidade das populações ao longo do tempo. Ou seria destrinchar um pouco mais essa conclusão e deixar claro que o teu tratamento de 15 sem rebaixamento também foi bom. O problema está o quê? Está no de 15 quando é rebaixado. Então, eu destrincharia essa conclusão em mais duas, deixando claro que tem 3 tratamentos que permitem uma estabilidade bacana e tem um tratamento que não deve ser utilizado, porque esse tratamento, o teu 15 rebaixado, né, ele é um tratamento que ele prejudica a estabilidade, principalmente do kikuyu ao longo do tempo. Certo? Eu acho que ficaria um pouco mais completa, mais clara com relação aos teus dados. Ótimo, obrigada. Da minha parte era isso. Mais uma vez, parabéns por todo o teu esforço, Valentina, que a gente sempre fala, né, que a gente sabe que é difícil, mas eu não sei quanto difícil deve ser sair do teu país de origem com família, 2 filhos pequenos, sair de uma região que nem o Espírito Santo, quente, vir para o sul do Brasil, friaca do caramba, e fazer medida de campo e cuidar de filho, escrever dissertação, deve ser um esforço monstruoso aí, parabéns, e tá um trabalho bem bacana. Muito obrigado, Paulo, pelas tuas colocações. Também tudo anotado aqui, assim como a professora Kelly. Vamos discutir, vamos levar tudo em consideração, né? Bastante pontos que ambos levantaram, muito, muito, muito pertinente, né? E nós vamos considerar vários deles para discutir melhor o teu trabalho, tá? Né, Valentina? Acho que foi muito rica essa discussão. A professora Kelly já tinha apontado a questão de plantas invasoras. A Valentina foi bastante polida, né? Porque, na verdade, ela não quis dizer que eu pedi para ela tirar isso, os dados e a discussão de plantas invasoras aos 45 do segundo tempo, né, Valentina? Tinha essa tabela, tinha o dado, tinha a discussão. E eu que tinha pedido para ela tirar isso, né, Valentina? Porque eu não estava naquele momento até então muito confortável com apesar de ter tido diferença significativa, a gente tem que ficar discutindo a diferença que era de 1% em planta invasora. Então, tinha dado 2 e 1 contra 1 e 6%. Eu falei assim, Valentina, como é que nós vamos discutir diferença em planta invasora? Deu diferença estatística? Aí eu dizia para ela, mas nós temos que olhar o significado biológico, o que biologicamente significa se ter 1,6 ou 2 e 1% de invasora no pasto, né? Então, precisamos pensar nisso melhor. Então, por enquanto, tira. Vamos refletir melhor sobre isso, né? Então, mas aí a culpa é minha, eu assumo toda a culpa, tá? O Paulo comentou da questão da sobrevivência de perfis, também foi uma opção, por enquanto, a gente não estava com dificuldade de entender o que estava acontecendo com a sobrevivência, porque Cuyo, ele resolveu ficar vegetando e produzindo maio, junho, aí uma seca morre muito, aí surge muito o perfil que não era para surgir, aí esquentou de novo agosto, e surgiu o perfil em agosto, setembro, o gráfico de demografia mostra isso. Então, a sobrevivência do Kikuyu, eles viraram uma bagunça, não conseguia separar isso por uma época muito clara, e aí estava difícil de entender e tentar explicar o que fazer o uso da informação, né? E por fim, eu tendo a concordar, a gente exclui o 15 do tratamento como conclusão, mas o 15 sem rebaixamento é uma estratégia viável também, né? Ele continua sendo estável.
E, de fato, nós temos que olhar a tabela mesmo, porque a diferença de aparecimento de perfil é muito grande no 20 rebaixado. Né? Tem que entender melhor o que aconteceu ali. Nós já tínhamos detectado um evento similar à dissertação do Fábio, onde também não dava uma diferença estatística, tinha uma diferença grande na população. Né? Talvez olhar esse dado com mais atenção mesmo. Bom, a informação que você falou do Fábio com os mesmos tratamentos. Isso. Então, é uma confirmação, né? Embora a diferença não apareça, mas o valor maior, ele é consistente, né? Tipo... É consistente, foi consistente por 2 anos, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, professora Kelly, muito obrigado, Paulo. Nesse momento, eu não vou tecer maiores comentários, eu vou pedir, são exatamente 16 horas e 5 minutos, eu vou pedir, nós temos que fazer um novo formato aqui, eu vou pedir que todos que estão na sala nesse momento se ausentem, principalmente Valentina, e retornem às 4h15.